Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade então, tá? Ao nosso capítulo 6 aqui do livro. Nós vamos fazer das páginas 229 até a 236, tá bom? Bom, anteriormente nós havíamos falado aí sobre cadeia alimentar, algumas relações, não é isso? Só para relembrar aqui. E dando continuidade a essa cadeia alimentar, a gente vai falar agora um pouquinho sobre esse desequilíbrio aí nas cadeias e teias alimentares, tá? Bom, logo no início, na página 229, vocês vão observar aí que a gente tem uma imagem, uma sussuarana, né? E essa sussuarana aí, ela é um mamífero carnívoro encontrado em várias regiões aqui do Brasil. Então, com o desmatamento e a caça ilegal, além das queimadas e atropelamento desses animais nas rodovias, né, tem causado assim uma redução muito grande de quantidade de indivíduos dessa espécie aqui no nosso Brasil. Então, eu queria que vocês refletissem aí um pouquinho, olhando essa imagem, sobre as possíveis consequências, né, dessas modificações no ambiente. Então, já falei para vocês aqui quase todas, né, gente? Acabei entregando aí. E, né, com esse desmatamento aí, né, que eu falei, acaba que vai destruindo aí o habitat, né, desses animais. Então, destruindo aí os abrigos, as fontes de alimentos. Aí, o que que eles fazem? Eles se deslocam, né, para outras áreas, para ter acesso aí às rodovias, né? Aí acaba aumentando o número de mortes desses animais, porque eles estão em um lugar que não faz parte do habitat deles, tá? E sobre essa importância aí na cadeia alimentar, essas possíveis consequências aí, né, da remoção da espécie, tá? Acaba trazendo aí um grande desequilíbrio. Por quê? Uma vez que a sussuarana, tá, ela é eliminada aí, né, do ambiente dela, vai diminuir, por exemplo, a predação dos preás, porque quem come os preás, como a gente viu nas páginas aqui anteriores, né, a sussuarana, aí vai acabar aumentando e a população aí desses roedores, porque não vai ter outro animal para poder comer eles, então eles vão acabar se multiplicando, tá? E como consequência da grande quantidade de preás, o que que vai acontecer aí com a vegetação? A vegetação será consumida intensamente. Então, isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse desequilíbrio é muito importante, tá? Na manutenção do nosso ambiente. Então, olha só, a gente já tem aí na página 229, né, duas perguntinhas para vocês aí refletirem. Como é que vocês acham que esse desmatamento e as queimadas, né, podem estar relacionados à morte dos sussuaranas no Brasil? Gostaria que vocês anotassem aí, tá no caderno, no livro. E depois observar de novo a página 222, onde está a nossa cadeia alimentar. O que que pode acontecer, né, caso a sussuarana seja removida do ambiente? Bom, eu já até falei para vocês aí um pouquinho, né? Acabei que eu já entreguei a resposta, mas espero que vocês reflitam se tem mais alguma coisinha que eu poderia, né, ter acrescentado. E assim, aí a gente vai lembrar agora que cada integrante aí de uma cadeia alimentar, como vocês viram aqui esse exemplo da sussuarana, ele desenvolve um papel muito importante nessas relações aí alimentares. Então, quando altera-se, né, a quantidade de integrantes da cadeia alimentar, o que que vai acontecer? Esse desequilíbrio que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, vai afetar todos os animais aí, tá, que estão envolvidos nessas relações alimentares dos animais, tá? Então, esse desequilíbrio aí nas cadeias alimentares, eles podem ser causados por diversos fatores, tá? Como também algumas atividades humanas. Então, a gente tem que chamar a atenção também para essa questão do desmatamento, as queimadas, principalmente a caça, além da poluição, tá? Que acaba poluindo o ambiente, destrói aí o lugar onde eles vivem.
Isso vai interferir na disponibilidade de alimento e de abrigo para esses seres, tá? Então, com esse resultado, muitos seres vivos acabam morrendo ou acabam se deslocando para outros lugares, tá joia? Então, eles também acabam aí, né, invadindo aí as nossas cidades em busca de alimentos e acaba colocando as nossas vidas em perigo, tá? Então, é importante lembrar que a introdução de espécies exóticas e a retirada dessas espécies de determinados locais aí do ambiente pode resultar nesse desequilíbrio das cadeias alimentares. E uma vez que esse desequilíbrio aí pode provocar a redução, tá, da população de algumas espécies, conforme eu falei, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses animais, tá? Para acabar aí que eles não sejam extintos, tá? Na página 230 e 231, a gente já vai falar um pouquinho sobre essas relações ecológicas aí entre os seres vivos. Então, assim, além dessas relações alimentares, os seres vivos também podem interagir uns com os outros para obter territórios, abrigos, proteção ou até mesmo para se reproduzir. Então, essas relações chamadas ecológicas, elas podem ocorrer entre os seres vivos de uma mesma espécie, tá? E entre seres vivos de espécies diferentes, é o que a gente vai ver agora. Então, nós vamos começar falando um pouquinho dessas relações, cada uma delas tem um nome. Então, a gente vai falar agora da sociedade. Nas sociedades, os seres vivos de uma mesma espécie, eles trabalham de uma maneira cooperativa, para o benefício de todos. Então, nesse tipo de relação, quem que a gente vai ter nessa imagem aí que vocês estão vendo? Nós vamos ter as colmeias, tá? Por quê? Porque as abelhas, tá? Elas são responsáveis aí, por exemplo, por cuidar dos ovos, tem as outras que protegem a colmeia, tem as que trabalham na produção do mel. Então, elas trabalham de uma maneira cooperativa, tá? Uma ajudando a outra, mas com as tarefas divididas entre elas. Então, cada uma vai trabalhar na sua tarefa, mas que foi dividido ali entre elas, tá bom? Nós temos a competição, que ela pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie e indivíduos de espécies diferentes, tá? No caso de indivíduos da mesma espécie, ocorre também a competição por parceiros para reprodução. Ou seja, eles podem, né, esses seres vivos aí, eles podem competir por alimento, por abrigo, por território e também por parceiros para reprodução. Então, assim, de um modo geral, a competição ela vai acarretar em prejuízos para todos esses seres vivos envolvidos nessa relação. Isso porque até que um vença a competição, ele pode sair machucado ou desgastado aí dessa relação. Então, nós temos essas imagens aí que vocês estão vendo, né? Esses seres vivos aí brigando, né? Os antílopes, né? E dando continuidade, nós temos aqui a predação. O que seria a predação? No geral, a predação ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Então, nesse tipo de interação aí, a gente tem um indivíduo que ele é chamado de predador, que ele vai alimentar-se de outro indivíduo, que a gente chama de presa. Olha só o exemplo que nós temos aí. Então, a gente já percebe que o predador ele vai ser beneficiado com a energia, com os nutrientes, que é a presa, que vai ser prejudicada porque ela pode, inclusive, acabar morrendo. Então, na primeira imagem, nós temos uma leoa carregando a sua presa. Então, nesse tipo aí de predação, um dos seres vivos aí que foi envolvido acabou, né, morrendo, ele foi morto porque ele era presa, tá? E nessa outra imagem, nós temos aí o panda se alimentando de bambu. Então, nesse tipo de predação, o animal aí, ele vai consumir apenas
parte da planta que vai servir como alimento para ele. Então, por isso, a planta, ela não morre, tá? Já no parasitismo, o que nós vamos ter? No parasitismo, é um tipo de relação em que um indivíduo chamado parasita, ele é beneficiado e obtém energias e nutrientes do outro ser vivo que está aí envolvido. Então, nós temos a imagem aí do piolho, né? Todo mundo conhece aí o piolho. Então, o piolho, ele é o ser vivo parasitado, né? Que ele está parasitando aonde? Nos cabelos, né? Nos nossos cabelos, né? Que eles estão aí parasitando, estão aí. Então, o piolho vai se alimentar de quem, pessoal? O piolho vai se alimentar do nosso sangue. Então, por isso que é importante a gente tomar bastante cuidado, tá? Assim que a gente perceber que a cabeça tá coçando muito, olhar para ver se não tem piolho. Porque tem alguns remedinhos específicos que a gente pode passar no nosso couro cabeludo que vai eliminar os piolhos, tá bom? Então fiquem atentos, tá? Porque a gente tem esse exemplo aí do parasitismo, que é bem assim, bem conhecido da gente, tá? Então agora vocês já sabem, né, o que o piolho pode aí, pode não, né, do que o piolho se alimenta. Bom, no último que nós vamos ter aqui é o inquilinismo, tá? O que é o inquilinismo? É um indivíduo que vive sobre o outro ser vivo ou dentro dele. Então, nesse tipo de relação que ocorre entre os indivíduos de espécies diferentes, um deles é beneficiado sem causar prejuízos ao outro ser vivo. Então, nós temos um exemplo aí da bromélia. Olha só onde é que a bromélia está. As bromélias, elas utilizam as árvores apenas como suporte para facilitar o acesso à luz solar. Espertas que são elas, né, pessoal? Então, as bromélias aí, elas não vão trazer não vai trazer nenhum prejuízo, tá, para a árvore. Elas não vão estragar a árvore de forma nenhuma. Elas vão estar aí mesmo aproveitando, né, um pouquinho da árvore só para poder aproveitar e chegar mais perto da luz solar, né, para elas, como uma forma de alimento. Bom, tem duas perguntinhas aqui que a gente não comentou, que eu queria comentar, que é a número 3 e a número 4. Se você acha que as plantas competem umas com as outras. E a 4 é se você acha que as plantas podem ser parasitas. Bom, eu gostaria que vocês prestassem aí atenção, tá? Nessas duas perguntinhas e respondessem para mim no caderno para a gente discutir na nossa próxima live, tá joia? E para finalizar, nós temos atividades de fixação, tá? Que envolve esse conteúdo nas páginas 232 e nas páginas 235 e 236, tá ok? Então a gente encerra o nosso módulo 2 de ciências, tá? Nesses assuntos. E na nossa próxima aula a gente já vai começar com as correções, né? Dar continuidade às nossas correções. Tá joia? Qualquer dúvida vocês me perguntem. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.